é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, o Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, pelo aplicativo também da Folha FM, você encontra aí, né, na sua lojinha de app, e pelos aplicativos de rádio também você consegue, né, encontrar lá a Folha FM. Pela Alexa é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. São 7h04 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa esta edição de hoje do Folha no Ar com as principais informações de Campos e da região. A gente começa com a previsão do tempo e como choveu em São Fidélis ontem de novo, né? Muita chuva em São Fidélis, a região ali daquele parque aquático, né? Muita chuva. Para muitos o ano começa hoje, né? Definitivamente hoje, 23 de fevereiro, que é depois do carnaval, né? A gente mesmo aqui fez enforcamos a quinta e sexta e estamos de volta. Vai ser um ano aí de muita movimentação, Copa do Mundo, um ano de eleições, né? E os bastidores aí das eleições. Aliás, no carnaval a turma não descansa, né? Já saiu aí o vice, ou pelo menos a indicação da pré-candidata a vice, do pré-candidato Eduardo Paes, movimentou o tabuleiro aí de forma assim, bem importante, movimentação bem importante. E, né, a gente vai acompanhar isso tudo e você vai acompanhar isso tudo de perto aqui pelo Grupo Folha da Manhã de Comunicação. São 7h05. Olha, tempo para hoje em Campos, a previsão é de tempo encoberto, tempo nublado, com mínima de 24, máxima de 32 graus. E com esse tempo encoberto, esse tempo abafado, né? A sensação térmica vai lá para cima. Agora faz 25 graus aqui no centro, sensação térmica já chega a 28 graus. São 7h06. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Cristiano Peixoto Maciel. Cristiano Peixoto Maciel é presidente do Sintoperj. Ele vem para falar com a gente aqui sobre a situação dos servidores públicos e servidores e servidoras, né, do estado do Rio de Janeiro, das universidades do estado do Rio de Janeiro. E ele vem para conversar sobre as lutas aí do sindicato com relação à questão de salário e principalmente sobre, tem um fato aqui, deixa eu só acertar aqui rapidamente, que é o Cristiano é coordenador, né, do sindicato, e a gente vai falar sobre planos de cargos e vencimentos
que há 20 anos não tem uma reformulação. O que o sindicato está fazendo, como que está sendo essa luta, esse trâmite aí, que me parece agora está só dependendo de parte burocrática entre executivo e legislativo do Estado do Rio. Vamos falar também pela recomposição salarial. Pelo menos 114 servidores da UENF não ganham o piso mínimo salarial. Existe uma lei no Brasil que nenhum trabalhador pode ganhar menos do que um salário. Não, eu vou contratar você, vou te pagar meio salário mínimo. Combinado? Combinado. Não, mas na carteira não pode nem por conta, por contrato, pode por PJ, aí é outra história, é outra coisa, aí PJ pode qualquer valor, mas pessoa jurídica, né? Abre um MEI, você presta o serviço que você quiser pelo valor que você acordar. Agora, pela lei, não pode, e a gente vai entender como é que é esse processo, né, desses servidores. Ah, mas é porque eles têm os benefícios. Mas e aí, aposenta com esses benefícios? Com essas gratificações, com esses bônus? Isso vai para o salário? Como é que é isso? Então, o Cristiano vai conversar com a gente, vamos entender essa luta e a estrutura do sindicato que existe hoje para atender esses servidores. Estou aqui devidamente documentado como é que eu vou dizer? Com suporte aqui de todas as cartilhas e, né, manuais e apetrechos aí que o sindicato faz, né? O UENF está entre as melhores universidades do mundo. O Sintupeg também apresenta aqui, ó, cartilha contra o assédio moral. Isso aqui é muito importante também nesse processo. Ontem teve um caso que foi divulgado no Fantástico, uma mulher narrando a história dela, que não sabia que estava sendo violentada pelo próprio marido, né, abusada, estuprada pelo próprio marido. E tem, esse aqui é brinde, essa bolsinha, esse ecoback aqui é muito legal, obrigado, Cristiano. E num outro momento, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre a parte literária, que o Cristiano também é especialista em meio ambiente, é mestre em engenharia ambiental, e tem aqui já 3 obras, né, para a gente falar aqui sobre as suas obras, né, os seus livros, numa outra oportunidade, As Aventuras das Tartarugas e Seus Amigos, né, são contos, lendas e tudo mais. Gritos da Mãe Natureza para o Bicho Homem, e ainda educação ambiental, contos, microcontos e desencontos. Bom, Cristiano, obrigado pela sua presença. Já vou trazer o seu bom dia, te cumprimentar certinho, direitinho, e a gente começar essa pauta que eu acho ser necessária para a gente começar o ano e tentar, quem sabe, nesse ano de eleição uma coisa não funciona. Vamos aguardar para ver. Já a gente começa essa pauta. Só passar aqui pelas manchetes de hoje do portal folhão.com.br e do jornal Folha da Manhã. Olha aqui, tá na capa da Folha, no impresso: GCM, Guarda Civil Municipal, certifica primeiros agentes armados e Vladimir cobra rigor. Com formatura, Campos se tornou o primeiro município da região a ter guardas municipais aptos a portarem arma de fogo. Agora, processo para que eles estejam nas ruas é outra etapa, mas já estão formados, né, e preparados para atender aí a população devidamente armados. E, sinceramente, há uma cobrança muito grande, né? Os guardas têm capacidade de andar armado, não é uma defesa de ninguém, mas é só um esclarecimento, é fato. A preparação do guarda é extremamente rigorosa, tanto quanto de um policial militar, civil ou federal. E uma outra coisa que se questiona muito, e o secretário de Segurança, João da Barra, falou isso aqui, o Campinho, falou: Cláudio, a gente cobra muito que a guarda tenha muita preparação, muito isso, muito aquilo, mas um segurança, por exemplo, privado, ninguém cobra. Ninguém pergunta se ele foi formado devidamente, se ele teve capacidade, se ele teve capacitação, enfim. De fato a gente acaba cobrando um lado, esquecendo o outro. Aí tem muita politicagem nesse meio.
é outro ponto, não tem problema nenhum quanto a isso, é só uma explicação que acho necessário ser feita. Eduardo Paes, junto com MDB e Jane Reis, a vice, está aqui na capa do jornal Folha da Manhã. E a foto, né, da aliança feita aí, né, entre a advogada Jane Reis, irmã de Washington Reis, indicada a vice de Paes, de Eduardo Paes. Jovem de 18 anos ferido no Degase morre no Ferreira Machado. Não resistiu, hein? Economia do Farol de Santo Tomé fica aquecida neste verão. E ainda, previsão de chuvas fortes para a semana em Campos. Racismo no futebol tem repercussão em Campos. Foi de uma infelicidade o jogador do Bragantino. Para quem não acompanhou, resumindo aqui, até para não perder tempo com as palavras dele, ele criticou a presença de uma árbitra feminina, de uma árbitra mulher, num jogo decisivo entre Bragantino e São Paulo. Acho que foi Bragantino e São Paulo. Foi assim, de uma infelicidade gigante, como se a mulher tivesse que só... É daquele tempo, né, que mulher não pode fazer as coisas, só ficar no fogão, é isso? É um negócio absurdo, cara, é um negócio extremamente absurdo. Julgamento de Castro e Bacelar será no dia 10, caso Seperge. Tá aqui, dia 10 agora, hein, de março. Firjan NF celebra 45 anos com legado histórico. Sessões legislativas voltam nesta terça. Amanhã, portanto, de volta aí às sessões na Câmara Municipal de Campos. E ainda, aqui no portal folha1.com.br, as últimas informações: jovem é baleado em tentativa de assalto na subida da Ponte da Lapa. Ela reagiu e acabou levando um tiro na perna, né? Meu Deus do céu. É muito complicado esse negócio dessa violência, né? E a gente não consegue entender. E não tem local, não. Aqui no centro, a 200 metros do batalhão, uma criança de 11 anos foi espancada por um vagabundo para roubar o celular da criança de 11 anos. E a criança é autista. Não sabe o que está acontecendo. Não vai entregar o celular. Não vai. E aí, cara, ó, você vê o pai contando a história, é terrível. O batalhão nosso tá cada vez mais encolhido, cada vez menor. Parece que é uma força, né, para comando paralelo tá aí seguindo, né? Caso Seperge aparece no relatório da PF, pode pesar contra Castro. Isso tem conversa de bastidor aí muito forte. Prefeitos de Campos e Quissamã visitam o local das obras do complexo Farol Barra do Furado. O prefeito Vladimir anunciou investimento de 900 milhões de reais por uma empresa privada naquele complexo, e que vai ser a parte industrial de Campos, como a gente sempre cobrou aqui. Cavalo cai em fossa e morre em Farol de Santo Tomé. Vacina contra a dengue do Butantan começa distribuição nesta segunda-feira. Ataque a tiros em São Fidélis deixa um homem morto e 2 feridos. Vídeo circulou aí na internet. Vladimir se emociona no último show da temporada no Farol de Santo Tomé. E ainda, em destaque aqui no portal folha1.com.br, número de acidentes cai 26% das estradas estaduais neste carnaval. Foram 59 registros em 2026. 7h16. Você está na Folha FM, este é o Folha no Ar. Para a gente começar essa pauta de hoje, deixa eu apresentar e trazer o bom dia aqui do nosso convidado, o Cristiano Peixoto Maciel. Cristiano, primeiro, obrigado pelos presentes aqui, pelos livros, já para a nossa coleção devidamente autografado, com dedicatória. Obrigado pelo seu carinho. Seja bem-vindo, prazer conversar com você aqui nesta manhã. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia à audiência da Folha da Manhã. A gente traz aqui um abraço fraterno dos companheiros e companheiras lá da UENF, estou aqui com o Vicente também,
né? Então é um prazer estar aqui, retornar a essa casa, né? Subir essas escadas, quase uma escadaria boa, Como né? é que faz, né? E aí a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre essa questão dos servidores e servidoras da UENF, né? Discutir um pouco dessa questão política também do Estado, né? A gente está à disposição para a gente fazer um bom bate-papo aí. Pô, bem-vindo, obrigado. Vicente, obrigado também pela presença do senhor. Você, na verdade, você é técnico, você é mestre em engenharia ambiental. Isso. Atua como mestre, como professor, também na rede estadual, mas na UENF você é técnico. Técnico em meio ambiente. Técnico Isso. em meio ambiente. E agora no sindicato, né? A gente está no sindicato. E agora como coordenador do sindicato. Isso. Você está naqueles 114 que ganha menos de um salário mínimo? Então, Cláudio, isso é uma... que nós vamos falar lá na Vamos frente, falar, depois, não, eu sou técnico de nível médio na UENF, né? Tá. Porque lá a gente é dividido em 4 níveis de técnico. Vicente está naquela... Vicente tá. Vicente daquela... é um deles. Menos Infelizmente. Se tirar os... Como é que é os auxílios. Os penduricalhos. Aí... Penduricalho aí é brincadeira. Né? Se tirar todos os benefícios, vai embora. Vai embora. Cai para menos de 1.585. Que hoje o salário mínimo é 1.621. É, por aí. Rapaz, lamentável, né? Vamos falar sobre isso. Vamos sim. Que é uma questão até humanitária, né? Ah, não tenha dúvida. Nem sei como é que aposenta com isso. Aqui, também nesse processo de aposentadoria aí, você tem outros exemplos. No caso de Campos também, professor, por exemplo, aposenta com 60%. É lamentável isso, né? Não, a desvalorização, né? É desanimador. Sim. Você acha que o professor que está em sala de aula hoje, ele vai estar todo empolgadão para trabalhar, para dar aula, sabendo que daqui a um tempo ele vai aposentar, mas só vai ganhar 60% do salário mínimo. E bota a mão para o céu, que estava para fechar, estava para acabar. Então, enfim. Mas vamos falar do Sintupé, vamos falar da UENF, desses. Porque aí você também pega. São 3 universidades. Eram 3 universidades, né? Mas agora, infelizmente, a UESO, que era a Universidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela foi incorporada pela UERJ. Até para não acabar, por falta de investimento do governo, né? Ela foi incorporada à UERJ. Então, isso é uma coisa lamentável. Um estado que tinha 3 universidades estaduais, agora volta a ter 2, agora não, né? Já tem um tempinho, volta a ter 2 universidades. Isso para o desenvolvimento do estado, para o desenvolvimento regional, é muito ruim, né? Você perder a capacidade de formação, né? E não é só a formação de graduação, mestre, doutores, é também os outros projetos que são desenvolvidos junto à comunidade. Por exemplo, né, lá na UENF, a gente tem a Universidade da Terceira Idade, que faz uma diferença gigantesca para os idosos, né? Tem o projeto com as pessoas com deficiência, né? Então, tem vários outros projetos que atendem a comunidade. Então, não é só a formação, que por si só já seria bom, mas tem uma amplitude junto à comunidade, né? Principalmente nos projetos de extensão também. Ô, Cristiano, começar aqui a pauta com esse plano de cargos e vencimentos da UENF, que é de 2006. A última... Foi a implantação em 2006, definitiva. Né? Isso. A UENF é de 1993, é uma universidade relativamente nova, né? Eu costumo dizer que é balzaquiana, né? Aí vai fazer 33 anos. Tá quase. Esse plano de cargo foi implementado em 2006. Até 2006 não tinha um plano de cargo, tinha uma tabela e tal. E aí, no governo da Rosinha, foi implementado, até bem dividido, que a gente chamou de Plano de Casas Bahia e tal, mas foi implementado em 2006. E de lá para cá não houve nenhuma reformulação. Então nós estamos completando 20 anos sem nenhuma reformulação do plano de cargos. Daí a gente ter 114 colegas ganhando menos que o salário mínimo no salário na base, né? E aí pega todos os servidores. Isso, o plano de cargo da UENF ele é único, né? Para técnicos e professores, docentes, todo mundo defasado. Você pega um cientista desse aí, cara gigante aí da UENF. É a questão do estímulo, né? E aí, é isso. E aí ele vai e faz um pós, um doutorado, um mestrado na Alemanha. Igual nós temos aqui, meu querido Roberto Dutra,
professor sociólogo da Professor Carlos Rezende também, está sempre fora. Professor Carlos Rezende ao concurso, um dos fundadores daquela universidade. Isso. E aí você tem o quê? Por mais que ele estude lá, ele não consegue agregar no salário dele aqui. O que a gente fala na Prefeitura de Campos são as letrinhas. Isso. Aquela progressão das leis. Isso não acontece na UENF? Acontece, só que pelo tempo, todos os servidores praticamente já estão em final de carreira. E aí esse estímulo fica defasado. E nós temos colegas lá, como eu falei anteriormente, nós dividimos em 4 tipos de técnico. Fundamental 1, Fundamental 2, médio e superior, e os professores, né? Todos os professores lá têm que ter o doutorado no mínimo. E acaba sendo desestimulante, né? Nós temos colegas aí do Fundamental 1, que são esses 114 que ganham menos que o salário mínimo no salário base, que tem graduação, alguns com pós-graduação, e se parar para conversar com um deles, você vai ver que eles estão extremamente capacitados, alguns com mais de 30 anos de universidade, servindo na universidade, é o caso do Vicente, inclusive, mais de 30 anos servindo na universidade e hoje ganha 1.585 de salário base. Aí você estava explicando a questão do não pode ganhar menos que o salário mínimo. Aí tem um triênio que acaba completando essa questão do não deixa ser menos que o salário mínimo, mas o base ele é salário mínimo. E quando aposenta, nós temos alguns auxílios e esses auxílios são perdidos, leva nenhum auxílio para aposentadoria, né? Aproveitando o gancho aí que você estava falando da aposentadoria, não leva. Então nós temos vários colegas, hoje chegando em torno de 30, que já se aposentaram e aí o salário fica 1.585 mais o triênio que ele acumulou até ali, que não vai chegar aí a 2.000 e pouco. Né? Imagina você servir a universidade, servir ao Estado do Rio de Janeiro, desenvolver pesquisa, ajudar na formação de graduandos, mestres, doutores, pós-doutores, desenvolver o nosso norte e noroeste, né? A região, o Estado, o Brasil, com as pesquisas que são desenvolvidas lá, e você ter esse tipo de remuneração. E mesmo assim, a universidade ainda está entre as melhores do Brasil e entre as melhores da América Latina. Imagina o nosso potencial se tivesse um reconhecimento melhor, né, do ponto de vista salarial. Cara, é paixão, é amor pelo que faz, você não tem a dúvida. Você tem um outro fator aí que você não citou, mas os docentes, os professores da Universidade Estadual do Norte Fluminense, eles têm uma dedicação exclusiva. De dedicação exclusiva. Não pode ter nem de brincadeira um outro cargo em outro lugar, em outro setor, que ele teria capacidade para tal, mas também não pode ter uma empresa. Não pode participar da sociedade de uma empresa, por exemplo. Eu quero montar uma empresa. Sou engenheiro agrônomo, sou lá um Carlão da vida aí, um Carlos Rezende. Esse cara campeão, quer montar um instituto de estrutura. Fica restrito. Não pode. Não pode. Ele tem que ser. Ou seja, é o cara que é jogador do Vasco, do Flamengo. Ele não pode jogar no outro time. Então ele tem que ganhar o suficiente, não é, para ser exclusivo. E isso também é outro agravante que limita. Até outros profissionais vir para a UENF, né? De outros pesquisadores, sim, né? Sim. De querer se interessar pela UENF, né? Acaba sendo um fator limitante, né? E aí, como que porque assim, para a gente só entender, e para quem está nos acompanhando, cara, às vezes está, mas por que a reitora, hoje a Rosana, ou os reitores que passaram nunca fizeram nada? Porque é de competência da Secretaria Estadual. A UENF não tem autonomia para isso. Então, isso é uma outra discussão interessantíssima, né? A UENF tem algumas autonomias, mas de fato fica muito também limitada, né? O plano de cargos, ele na verdade é uma lei, e como uma lei, ele tem que passar, por exemplo, agora a gente está fazendo a reformulação, né? Entrou para o governo desde 2021, passa em todas as instâncias do governo, Procuradoria, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Casa Civil, e depois o governo tem que mandar esse projeto de lei, né, essa mensagem para a LERJ. E aí a gente fez todos esses trâmites, com tudo que o governo exigiu, que os órgãos exigiram, e hoje encontra-se
só dependendo do envio do governador para a Alerj. E o nosso impacto, Cláudio, pelo que a gente devolve ao Estado, é extremamente pequeno. Hoje, só para você ter uma ideia, nosso impacto é de 9 milhões por mês, o impacto da reformulação desse plano, que já está parado desde 2006. Né? A gente teve algumas pequenas, não vou dizer que é recomposição da inflação, porque não corrigiu tudo. Né? Hoje a nossa defasagem está em torno de 80%, desde da implantação. E o que acontece? O nosso impacto é muito pequeno para o Estado, com o retorno que a UENF dá para o Estado. Né? Então, assim, não é nem muito inteligente não investir na UENF, porque como a gente vai falar aí mais para frente, está sempre entre as melhores do Estado, do Brasil, do mundo, né? E dando retorno para o Norte, Noroeste, para o Estado do Rio, para o Brasil. Não é inteligente não investir nas universidades e, no nosso caso, na UENF, né? Quando que você assumiu a coordenação do sindicato? Foi porque a gente, como que funciona o sindicato, né? A gente tem colegiado? Colegiado. Igual o Sindipetro também, não tem um presidente, ele tem um coordenador. Isso. E aí todas as decisões são colegiadas, colegiadamente. Né? A gente tem a coordenação geral, que hoje fica na UERJ, porque o Sintuperd, ele congrega as duas universidades, né? O UENF e o UERJ, os servidores e servidoras das duas universidades. E a gente tem aqui em Campos, na UENF, o que a gente chama de uma delegacia, né? Que são 6 companheiros eleitos, né? E tem a coordenação, a gente faz parte da coordenação geral. Então, por exemplo, no meu caso, eu represento a UENF e a UERJ com a coordenação jurídica. Né? A gente representa as duas universidades. Então tem uma coordenação acima de você? Tem uma coordenação. Que é a geral. Que são 3 coordenadoras hoje, né? Legal. É muito bacana isso, que acima da gente tem 3 coordenadoras. Não tem uma presidente ou um presidente, né? São coordenadores. E tem os outros coordenadores. E aqui na UENF nós temos dois coordenadores, né? Eu e a Maristela e a delegacia. Né? Então a gente conseguiu também trazer para Campos essa representatividade da coordenação. Dividir um pouco com a UERJ, né? Com o Sintuperd lá na UERJ. Então a gente traz para Campos, mostrando a importância da UENF, né? Até do ponto de vista sindical, a gente tem os coordenadores aqui também. Por que eu estou te perguntando? Porque eu quero saber da sua responsabilização também sobre essa situação. O que você, como coordenador do sindicato, tem feito para que isso seja aprovado? Para que esse trâmite seja agilizado? Se é que é possível falar agilizado num processo de 20 anos, né? Na demora de 20 anos. E aí a primeira pergunta porque assim, eu acompanho esses movimentos sindicais, aliás, eu faço parte do Sindicato dos Radialistas, nem sabia. Nem sei se existe isso ainda. Tem. Então vamos militar lá. Não, mas eu não sou militante, eu só contribuo, mas não... Enfim. Cara, e aí tem um detalhe. Procedimento, né, que você estava perguntando. Quais são os trâmites? O sindicato igual o Sindipetro, por exemplo. Então, como eu acompanho esses movimentos, a gente entende ao longo do tempo o que ocorre. E para quem está de fora, pensa que assim, greve, sindicato representa greve. E não é bem assim. Eu não estou fazendo defesa de ninguém, não. Estou só explicando o fato. Que os sindicatos tentam conversar de todas as formas para poder ter uma greve. E aí a minha pergunta a você se em 20 anos não conseguiu resolver, por que não tem uma greve geral? Por que vocês não se juntam, não para tudo? É só um campo específico de profissionais, de servidores? Não seria possível unir todos os servidores no sentido de encampar essa luta aí e aí sim fazer uma greve? Isso está acontecendo já, né? Deixa eu começar assim, da nossa luta com relação a isso, né? A gente, na liderança aí do sindicato, qual é o nosso procedimento? Nós vamos todas as quartas-feiras à Alerj. Você imagina esse trabalho de estar indo toda quarta-feira à Alerj, Palácio Guanabara, Secretaria de Ciência e Tecnologia. A gente até já é bem conhecido lá, né, os membros aqui do sindicato. E é uma luta
que a gente já teve alguns êxitos, né? A gente fez alguns auxílios, fez a proposta de lei de alguns auxílios e foi contemplado, né, através dessa luta. Pode especificá-los, fique à vontade. A gente ficou até um pouco abusado. Normalmente a gente prepara o projeto de lei de acordo com o procedimento da Alerj, né, e encaminha, como o auxílio transporte, que a gente não tinha, o auxílio para todos, né, o auxílio educação e saúde, e agora a gente tem, fruto dessa luta, em parceria com as reitorias, né, que é uma luta também que já vem de anos, e a gente elabora essas leis no sindicato, né, tem a parceria com a reitoria e leva para a Alerj. O plano de cargos foi semelhante a isso, né? E a gente tem essa inserção toda semana, que é complicado, né? Você pegar a BR-101 toda semana, ir lá, e a nossa metodologia, você estava falando de conversa, de greve e tal, a nossa metodologia é conversar com todo mundo. Não importa se é direita, esquerda ou centro, nós, para ter esses êxitos que nós já tivemos até agora, foi uma construção coletiva, né? Tanto no Palácio Guanabara, como na Alerj, como na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Casa Civil, né? A gente conversa com os outros secretários. Isso é importante, né? Bem importante para fazer essa luta, né? Que é uma luta exaustiva, inclusive, né? E a questão da greve, hoje a própria legislação ela mudou bastante. Para você fazer uma greve e ter, não incorrer em estar ilegal, você tem que ter algumas coisas. Inclusive, tá com salário atrasado, como foi o nosso caso em 2017, né? E aí limita um pouco, mas não é impossível de fazer. Claro que é uma ferramenta que a gente tem que pode ser usada. E com relação a juntar, nós temos o Fórum dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que é o FOSPERJ, que a gente faz parte. Inclusive, no próximo dia 18 vai ter uma manifestação no Rio, né? E aí já visando bastante a questão da recomposição salarial. Então a gente tem essa união também com os servidores de todo o Estado do Rio de Janeiro, que é pelo FOSPERJ. É evidente que quando você fala que vai à Alerj toda quarta, o sindicato está endinheirado, porque vocês estão esses anos todos com esse plano parado e com os salários aí de alguns abaixo do mínimo, essa pergunta é inevitável. Quem que paga esses custos? Infelizmente, assim, o que a gente arrecada aqui na UENF, a UENF são 550 técnicos, né, 320 professores, e a gente tem 319 sindicalizados na UENF. Mas na UERJ a gente tem bastante sindicalizado, passa de 2.000. Então acaba ainda vindo, como o sindicato é o mesmo, né, mas acaba ainda vindo investimento da sede para cá, para que a gente consiga fazer isso. Tem que vir um repasse de lá. É só uma área específica, porque o plano de cargos e vencimentos vai atender a todos, como a gente falou no começo. Todos, técnicos e professores. Os técnicos e professores. Resolveria a demanda hoje? Porque eu estava vendo outro dia aqui, cara, é cada coisa absurda, né? Um policial militar no estado do Rio de Janeiro, e por isso que eu falo, enquanto me parece assim que existe alguma força estranha. Você vê, o nosso batalhão em 1992, faz 34 anos, por aí, esse batalhão tinha quase 1.500, 1.400 homens. Você tira o plantão de um terço aí, ia ficar lá uns 500, 600. Hoje nós não chegamos a 900. Tira quem está de plantão, sobra quanto? 300, 200? Confesso que eu não sei. E a população aumentando, né? E a população triplicou aqui na região toda. Aí como da onde sai o pensamento meu de que existe uma força para desmontar todo o sistema de segurança e deixar os caras comandarem aí, como estão comandando no estado do Rio? Você viu o México ontem? Mataram um traficante influente lá, um poderoso, e virou guerra. Tem gente fugindo e tentando, né, sair do México a qualquer custo. Então, hoje nós temos os territórios dominados pelo crime organizado. E aí me parece uma força assim, muito estranha, não sei de onde vem, isso é uma impressão minha, de que
as forças que nós temos organizadas, por exemplo, da Polícia Militar, que eu estou falando, vão diminuindo. Por quê? Qual o motivo? Por que não faz concurso? Por que não apresenta uma solução? Não tem, né? E o vale-refeição, o tique-refeição, vale-refeição do policial militar, até recentemente era R$160. Lamentável, né? Você não compra nem salgadinho, nem fandango. Você dividir aí pelos 30 dias, né? Nem fandango, tem que comprar fofão, que é aquele que é pra, bicho só brincando para aliviar um pouco a tensão de uma coisa tão séria como essa. E aí, Cláudio, corroborando o que você está falando. Isso também é assim dentro das universidades? A gente tem algumas coisas diferentes, né? Mas, por exemplo... Não, claro, na proporção que eu digo assim de descuidado. Sim, você tem que estar brigando o tempo todo por orçamento. Por exemplo, nós aprovamos, a gente faz parte também do Conselho Universitário, nós aprovamos no final do ano passado o orçamento de 1.100 bi, pouco mais de 1.100 bi para 2026. E o Estado vai lá, vai cortando, e o que sobrou foi 417 milhões para manter a universidade durante o ano de 2026. Então, de 1.100 bi caiu para 417. Então, a gente vai ter o orçamento de 417 para manter essa universidade, que dá todo esse retorno para o estado do Rio de Janeiro. É o que eu sempre falo, o investimento é muito pequeno, e se tivesse um investimento maior, e aí eu falo não só de salário, mas também um investimento maior na pesquisa, ninguém ia segurar a UENF. Né, que a gente já dá um resultado a duras penas. Você imagina se a gente tivesse o investimento, o reconhecimento, quanto mais a gente poderia desenvolver, né? E eu falo isso porque, primeiro, corroborando com o que você estava falando aí da questão da segurança, se a gente tem um investimento na educação básica, na educação superior, você vai dar mais oportunidade aos jovens que não vão, né, trilhar esse outro caminho aí da ilegalidade. Então, o investimento em educação, ele é um investimento para a sociedade, é um investimento de desenvolvimento, né, e até de segurança. Porque se você dá oportunidade aos jovens, você também diminui a pressão na segurança. E agora até me perdi que eu estava falando. Rapaz, você está falando em investimento em pesquisa. Cara, você tem agora recente, né? Foi antes do carnaval um pouco, talvez daqui para frente que vai ganhar uma proporção maior de mídia. Teve uma cientista brasileira que acabou descobrindo através a Tatiana. Né? Tatiana. O FRJ do Rio de Janeiro. Isso. Polilaminina. Isso. Polilaminina, uma substância proteica, né? Uma proteína que ela descobriu. Está em teste, evidentemente, mas já fez aí várias pessoas, já pelo menos uns 3 ou 4 eu vi, que voltaram, tipo assim, não tem um caso aqui do menino que foi assaltado, levou um tiro, ficou paraplégico? Uhum. Então, essas pessoas estão voltando a ter movimento, né, ganhando de novo os movimentos por conta dessa pesquisa. Você imagina o Brasil investindo em pesquisa para valer? Nosso potencial é gigantesco. Eu sou completamente contrário àquele complexo de vira-lata, né? O brasileiro é inteligente demais, o brasileiro é capaz, tem força de vontade, né? Claro que isso não interessa a nível global, né, que a gente tenha todo esse desenvolvimento. Agora, no caso aí da professora Tatiana, que inclusive é bióloga, né, ela perdeu a patente internacional por conta de não ter um investimento de continuar mantendo os custos da patente. E a patente nacional, ela teve que tirar dinheiro do bolso para colocar lá, porque senão também não ia conseguir, ia perder. Né? Nos governos passados aí, não investiram na questão da educação e principalmente da pesquisa. E olha quanto que o Brasil vai perder com isso, Cláudio. Porque se tem a patente, pesquisa bem sucedida, ela dá lucros exorbitantes. Exorbitante. E aí hoje vai estar de domínio público daqui a pouco. E aí todos os laboratórios do mundo todo vão poder fazer, assim como aconteceu com o remédio de pressão
foi de uma pesquisa brasileira também, e aí não teve muito cuidado, foi publicado, e hoje todo mundo toma esses PRIO da vida aí, para pressão, desenvolvida a partir do veneno de cobra, desenvolvido numa universidade brasileira, e que o Brasil não recebe um centavo de royalties, o pesquisador não recebe, a universidade não recebe. Então é uma outra discussão que a gente precisa estar bem atento com relação a isso. E aí não tem um reinvestimento na pesquisa, porque é feito de forma descuidada, e não pelos cientistas, mas pela parte burocrática. É o que você falou, a doutora Tatiana Coelho dos Santos. Isso. Né? Coelho de Sampaio. Ela que criou essa substância, ela que descobriu. Mais de 20 anos de pesquisa. Não, que a gente pensa que foi. Que foi ontem, né? Agora na pandemia nós ouvimos que a vacina foi inventada da noite pro dia. Isso é outra coisa lamentável. É uma loucura. Não fala não. Na pandemia que nós tivemos cartão de vacina falsificados aqui no Rio. No Rio de Janeiro teve cartão de vacina lá em Duque de Caxias, né? o presidente, coordenador, me diga uma coisa, qual é e aí evidentemente que também é preciso entender essas conquistas. Hoje é segunda-feira, provavelmente quarta-feira você vai estar. Já está marcado, a gente já vai estar lá. Já vai estar lá? Qual é o próximo passo agora para tentar avançar no sentido de aprovar? Porque depois que a Assembleia aprovar, ainda tem a sanção do governador. 15 dias para sancionar. Que é outra. Ele pode vetar, mas aí a Assembleia. Mas quando ele manda se ele mandar para a LERJ, dificilmente ele vai vetar, né? Porque aí, nesse caso, é uma iniciativa dele. Isso. Já tudo certinho, né? Então, qual é o próximo passo que o Sintupeg fará agora, no sentido de aprovar esse projeto e resolver esse problema dos planos de salário, de cargo e vencimentos? Então, o que acontece? A gente tem que chegar no governador. E o Estado do Rio hoje está num tabuleiro de xadrez, que a gente senta lá no sindicato, tenta entender, conversa, né? E hoje a gente tem que sensibilizar alguns deputados que possam nos ajudar junto ao governador. Né? A gente já esteve com o governador algumas vezes, né, e falou que não é uma coisa impossível de resolver, mas a gente precisa que principalmente os nossos deputados e deputadas da região, né, aproveitar a sua audiência aqui para fazer esse pedido junto a eles. A gente está sempre conversando na LERJ com eles já sabem da nossa demanda, todos eles sabem da nossa demanda, né, da importância desse plano de cargos aqui para o ENF e para a região, todos eles sabem, mas aproveitar a sua audiência, que eu tenho certeza que eles estão aqui ouvindo e vendo, para nos ajudar junto ao governador. Porque hoje é só ele mandar essa mensagem para a LERJ, né? A gente está nessa dependência aí, é mandar. Então, nossa missão tem sido sensibilizar deputados, secretários e o próprio governador para enviar essa mensagem. E como a gente mostrou aqui, o investimento na UENF não é exorbitante pelo resultado que ela dá. Né? Então, a gente ter hoje aí essa defasagem salarial é muito ruim até para o Estado, para o desenvolvimento do Estado. Só para você ter uma ideia. Como que é importante a UENF estar aqui no interior do Rio de Janeiro, hoje, a maior parte dos professores e professoras que atuam aqui na rede pública, nas universidades e faculdades da região, muitos deles são formados na UENF. O mão de obra profissional que atua nos investimentos, agora você falou dos 900 milhões de investimento particular aqui no Farol e Barra do Itabapuã, Barra do Furado, né, com relação ao novo complexo que está sendo instalado ali, vai ter mão de obra da UENF, formada na UENF, o Porto do Açu absorve muita mão de obra, vem o Porto Central aí que vai absorver a mão de obra. Então, a formação na UENF nos seus diversos cursos de graduação e pós-graduação, ele ajuda o desenvolvimento regional fortemente, mas sem uma valorização isso também é ruim. Então, a gente sensibiliza os políticos para que eles entendam isso, né, e faça incorpore junto com a gente essa luta, e a gente tem feito isso semanalmente com alguns êxitos, mas o êxito final vai ser o plano de cargos, né, a implantação a reformulação do plano de cargos. Você acha que consegue antes de 4 de abril? Nossa missão é essa, até como você falou, né, um ano eleitoral, né, então o pessoal também está de olho nisso, né.
Por que eu estou perguntando 4 de abril? Porque 4 de abril é o prazo final, correndo tudo bem, porque tem muita informação que está passando aqui na minha cabeça. Às vezes a gente pode falar e é melhor nem falar, porque são bastidores, mas tem forças aí para cassação do Castro a qualquer momento. Então, o próprio caso CEPERJ, dia 10 agora... Vai retomar o julgamento. Vai retomar o julgamento daqui 17 dias, né? Uhum. Não, 17 não, porque esse vídeo é 15 dias. Pode sair a cassação, pode sair uma condenação e aí... Pode sair a renúncia dele a qualquer momento também. Pode. E aí, como é que fica? Hoje nós não temos, com o afastamento do Rodrigo, do cargo de presidente da Assembleia, o Rodrigo Bacelar, o vice-presidente não pode assumir. Quem assume é o presidente do TJ. E o desembargador já falou que não quer assumir essa furada. Quem quer assumir essa furada? Não quer, ele não quer. Ele ficou lá uns dias aí, só assinou o ponto facultativo do carnaval e olha lá. Mais nada. Então, assim, você não acha muito complicado esse... É uma tarefa difícil, muito difícil, mas pelo menos se ele enviar essa mensagem para a Alerj, chegando na Alerj, já é um suspiro para a gente, porque a gente está há mais de 2 anos tentando esse envio para a Alerj. Então, que pelo menos chegue na Alerj já é um alento, né? Já é uma conquista. Né? E também lá trabalho... na Alerj é outro. Então, mas o trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos na Alerj, com a saída e entrada de algum ou outro deputado, mas a gente já conversa com os 70 deputados. Vou te dizer que hoje só que aquele que saiu, que está entrando no lugar de alguém que saiu, foi eleito em outras coisas, ou que saiu por algum outro motivo, é que não conhece o nosso caso. Mas vou te dizer que hoje 95% dos deputados pelo menos já receberam ofício, já conversaram com a gente, ou no seu gabinete, ou no corredor, ou lá embaixo no plenário. E eles falam o quê? Que depende do governador, né? E alguns têm tentado até reunião com o governador, tentado a reunião da nossa reitora com o governador, né? A gente está nessa missão de hoje, hoje é sensibilizar o governador, a nossa principal missão é essa. Perfeito. Uma força que vocês teriam, penso, é a ADUENF, né, a Associação dos Docentes da Universidade. Como é que é o relacionamento seu, né, do Sintuperj com a ADUENF, com o pessoal da ADUENF, que é um órgão importante nesse contexto aí? Já tivemos mais próximos, já tivemos mais distantes, né? Mas a gente vem não muito próximo no momento, né? Não está muito próximo. Se unir, a união é que faz a força, né? Mas... faz parte. O senhor João Siqueira está aqui, você conhece o senhor João Siqueira? Grande abraço, João. João é um militante aí da área ambiental também, da sua área, né? Ele tem feito um trabalho aí no o João é campeão, comitê. Comitê do Baixo Paraíba, né? É importantíssimo. Ele diz aqui, já passou da hora do Brasil valorizar a universidade e a educação. A pesquisa é a base do desenvolvimento. Está aqui É isso. E o Brasil corta verba de educação. É um negócio impressionante, né? Não, inacreditável, né? E aí vai ter que investir em presídio. Olha que dicotomia, né? E em Bolsa Família, em cheque Vale Gás, essas coisas que são importantes, mas que não geram futuro nem para as pessoas e nem para o próprio país, né? Então... eu vejo lá como professor da educação de jovens e adultos, lecionando para adultos à noite, eu vejo a importância desses auxílios, né? E como fomenta também a possibilidade das pessoas que estão em situação mais vulnerável do ponto de vista econômico sair disso, né? A gente acaba vendo a importância desses auxílios aí também. Mas fortalecendo realmente a educação é que a gente vai fazer a diferença. E como eu volto a afirmar, o povo brasileiro é um povo inteligentíssimo, um povo que se tiver oportunidade, né, e quiser, ele vai para frente e desenvolve bastante o nosso... Tanto é que o mundo todo tem um certo receio do Brasil aí, né? Se der uma oportunidade ao Brasil, os brasileiros, a gente vai longe. Não, bobo nós não somos, não. Não demos foi sorte, né?
Cara, eu acho que a gente só fica bobo na hora de votar, né? Mas também a gente estava conversando aqui que o que a gente tem votado por exclusão, né? A escolha, principalmente de presidente nos últimos anos, tem sido assim, muito por exclusão. Ou seja, você vai excluindo aqui os terríveis, né, os piores, e vai ficando com menos pior na tentativa de... E é um reflexo também da sociedade, né, Cláudio? Porque os políticos também não vêm de Marte, né? Não vêm, né? Então é um reflexo da sociedade, né? Você tem a questão da compra de voto, né? E a própria conscientização e sensibilização do eleitor, né? Isso é muito complicado. Mendonça, professor Mendonça, figuraço também, né? Figuraço. Mendonça também. Um abraço, Mendonça. Mendonça me vê correndo 2 horas. Papai, 2 horas na hora de correr. A Mendonça é a hora que eu tenho. Cara, ele também trabalha nessa área ambiental. Também, né? Mendonça é fera também. Ele está falando que é sindicalizado e te respeita muito. Um grande parceiro, um grande abraço aí ao Mendonça. Né? A gente sempre faz boas discussões aí com relação à questão ambiental, política. Né? Um parceiro. Cara, eu sou muito contra esse fechamento das BRs, as ruas, eu sou terminantemente contra, mas até entendo quem fecha, né? A família agora recentemente perdeu 2 famílias aqui de São João da Barra, né? 3, né? Porque é um casal e mais cedo teve um outro acidente no mesmo local, né? Também, mas aí você fala, né? Perderam seus filhos, né? Por conta de um atropelamento absurdo, aquilo, negócio inexplicável. E qual o caminho se ninguém ouve, se ninguém atende, se ninguém resolve? Fecha. Vocês não pensam, não em fechar, mas ir lá para frente do palácio e fazer um protesto, umas faixas? Porque de que forma você vai continuar mais 20 anos esperando? Como é que é isso? Não, então, ano passado nós fizemos isso. Né, levamos uma certa quantidade de servidores ao frente do Palácio Guanabara, né, inclusive esse panfletinho que eu te passei aí, fizemos lá chegar ao governador, né, levamos faixas, mas isso é uma coisa que funciona. Né, a gente, não, um panfletinho é esse aqui, ó, de papel. Assim, esse aqui. A gente fez chegar aí ao governador, aqui, né, aos secretários, e essa inserção, que a gente está sempre lá, né, conversando com os secretários e tudo, mas a manifestação ela é importante. Esse ano é um ano que a gente tem que fazer isso, né, vai ter que fazer, mas por outro lado, Cláudio, quando a gente faz uma manifestação aqui em Campos, e a gente estando a 300 quilômetros do Rio de Janeiro, sai na mídia, a Folha da Manhã cobre bem, os outros mecanismos de comunicação cobrem bem, né? Mas fica aqui no âmbito regional. Né? Então a gente realmente tem que fazer. E a gente tem uma força no Rio, que é o FOSPERJ, que é esse Fórum dos Servidores do Rio de Janeiro, que hoje está direcionado para a recomposição salarial, porque aí é para todos os servidores do Estado. Né? E aí a gente tem a nossa luta, que é destoada disso aí, que é o plano de cargos, que a gente está bem concentrado aqui na UENF, né, nesse setor, e agora também, agora não, né, a gente já vem acompanhando aí no FOSPERJ, que é essa luta mais ampla, né, que vai ser em torno aí de 17%, dependendo da assinatura do Propag, que ainda está na avaliação do governo federal. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, por favor. São 7h55. Contextualizar aqui 2 pontos. Um é a questão de Campos e da região contar hoje com 4 deputados estaduais. O Bruninho Dauaire é secretário estadual, talvez esse pudesse ser aí o elo mais na minha opinião, mais interessante, porque ele está todo dia com o governador. Ele é secretário do governador, secretário estadual de habitação. Então, de repente, cara... E ele sabe muito bem a nossa demanda. Ele conhece muito bem. Ele conhece muito bem. A gente está sempre pedindo um apoio dele, sempre pedindo força. Foi ao sindicato várias vezes, chegava lá com um bolinho embaixo do braço para tomar um café com a gente. Então, ele sabe muito bem a nossa demanda. Né? Então, a gente tem esse entrave mesmo, que é por que não resolve?
Por que o governador não envia? O investimento não é tão grande assim, para o Estado não é nada. O governador mesmo falou isso comigo em Santo Antônio de Pádua. Não, o investimento é pequeno. Se for só isso mesmo, a gente faz. Com apoio, inclusive, do deputado Jair Bittencourt também, naquele momento. Então, a gente tem, os deputados sabem tudo, ô Cláudio. Não tem, a gente insiste, e essa ida semanal à Alerj é para não deixar esquecer. Né? A gente vai à Alerj, vai ao Palácio, vai à Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria da Casa Civil. A gente é bem recebido, mas o que precisa é resolver. E todos eles sabem, todos os deputados da região sabem, todos os deputados praticamente da Alerj sabem da nossa demanda e da importância disso, de implementação e de tentar convencer o governador. Né? A gente faz um apelo, né, ao governador para enviar esse plano de cargo à Alerj. Não, fica à vontade. Né? E aproveitar a sua audiência aqui, como eu já falei, de fazer esse apelo. Governador Cláudio Castro, né, faça esse ato, né, já que você está para sair aí, para ser candidato e tudo, que faça esse ato de enviar o plano de cargos e investimentos da UENF, que é um investimento numa universidade que dá resultado para o Estado. Eu costumo dizer, e eu já falei com todos eles, que se eu tenho algum mandato eletivo no Estado, seja ele qual for, de vereador ao governador e a deputados, senadores, eu despachava pelo menos uma vez por mês de dentro da UENF. Porque quando vem a eleição, todo mundo fala da questão da educação como prioridade. E a UENF é a educação que dá resultado para o Estado do Rio, para a região, para o Brasil e para o mundo. Né? Nossas pesquisas estão aí no mundo todo, os pesquisadores formados aqui no mundo todo, e a gente dá resultado. Então, quando você vai falar na campanha de educação, a UENF é a educação que dá resultado, mas o investimento ali precisa ser grande. Hoje a gente tem 114 colegas ganhando menos que o salário mínimo e salário base. Tem vários comentários aqui no YouTube também. E aí, vou tentar ler aqui, só para a gente fechar esse bloco. E aí tem a Carla Machado, tem também o Tiago Rangel. Jair Bittencourt, que também ajuda. Que aí é da região também, né? Também, de Itaperuna. Chico Machado, Macaé. Chico Machado, que é de Macaé, aqui de Campos. Além do Rodrigo Bacelar, agora afastado da presidência, mas é deputado, licenciado, mas é deputado. Ajudou a gente em alguns momentos. Chegou a ser governador, né, rapaz? Naquela lá ele podia dar esse negócio aqui. Nos auxílios ele ajudou bastante, né? Mas faltou esse empurrãozinho aí do PCB, que ele sabe bastante também. Ele, então, é um dos que mais conhece, sabe, né? da nossa demanda aí. Então não é por falta de conhecimento. Não, todos eles conhecem. Aí papai é que dizia: meu filho, se não vai pelo amor, vai pela dor. Não vai pela dor, então você não acha que é o caminho? Agora, infelizmente, a gente vai ter que trilhar um caminho. Um ano eleitoral. Porque, assim, fazer um barulho. A gente vai ter que fazer impacto em uma greve universitária. Não estou estimulando greve, não. Estou estimulando o chamar diálogo. A atenção, né? Mas, cara, pelo amor de Deus, 20 anos... É complicado esperar mais 20. Não é? A gente elaborou esse plano, ele chegou no governo em 2021. Então, ele chegou em 2021. Então, é mais recente a reformulação. A reformulação o procedimento. São 5 anos. Isso. Mesmo assim, é muito tempo. Também. Para quem tá nessa espera aí, é um tempo gigantesco. Cris Assis colocou aqui no Face: parabéns e nossa gratidão a Cristiano e a todo o Sintoperge pelo árduo trabalho que vem sendo realizado nessa luta contínua dos últimos anos. Amiga querida, Cris, um abraço. Fica à vontade aí, você que conhece o pessoal, e eu só agradeço aqui por interagir com a gente aqui. Exilane, que tá tudo junto, gente, desculpa. Exilane Machado: governador, adere aí o PCV, já apelando aqui ao governador. Exilane diz ainda: Campos é um município que é muito forte para eleger governador e deputados. A UF precisa que os funcionários sejam reconhecidos e é PCV já. A Cris diz aqui: precisamos da aprovação do PCV para fazer justiça à excelência do nosso trabalho em prol de toda a nossa região. Porque Campos tem uma coisa interessante, né? A gente vê as coisas aqui acontecendo, vai passando. Daqui a pouco a gente fala: Campos já teve a fábrica da Coca-Cola, Campos já teve a fábrica. Cara, tem que passar essa fase, né? Eu acho que já deu, né? É isso aí.
Falar nisso, tem até a Universidade da Baixada também, né? Não sei como é que tá, que eu passei lá essa semana, estava vendo a obra lá, mas não sei se aquilo sai. A Universidade da Baixada, ligada à FATEC, né? Que é da FATEC também, ligada à FATEC, né? E tem, além daqui de Campos, tem mais umas 4 ou 5 aí pelo estado. Mas também que eu acho que nenhuma foi inaugurada, se eu não me engano. Juju Araújo, a UENF tem, por exemplo, pesquisa para uma vacina para alergia que, se concluída, mudará e dará melhor qualidade de vida. Se for falar aqui a quantidade de pesquisa que a gente tem, né? O próprio professor Carlão mesmo é campeão em pesquisas aí extraordinárias. Nós temos lá a base do carvão, que gerou uma peça mais dura do que o diamante. Que coisa absurda, né? Muita coisa boa sendo desenvolvida para a região. Tem na área da agricultura. Tem a cura, o controle da diabetes, né, sendo pesquisado fortemente também na pele artificial para recomposição de queimaduras e machucados, e tudo mais, né? A gente tem, por exemplo, no Partec, que acho que a gente pode falar aí mais para frente, que é o Parque Tecnológico da UENF, que está lá no Colégio Agrícola, que é um outro equipamento também fantástico, que agora passei lá, eu vi, fantástico, novinho, tá um novinho, já nasceu pequeno, porque lá está agregando as startups, né, da UENF. Também. Já nasceu pequeno, já precisa ser ampliado. Pra você ter uma ideia, nasceu com espaço físico pequeno, mas gigantesco. Grande, né, tem pesquisa, principalmente lá ligada à área rural. Tem uma startup que desenvolve semente já as plântulas do mamão, que hoje está sendo destaque nacional e para o mundo todo. Né? Quando vai plantar o mamão, tem que plantar 3 pés e você dá sorte de um lá. Porque o mamão tem o macho e tem o fêmea. E aí saber qual que... E elas já conseguem fazer a sexagem e já vai a planta lá do jeito que tem que ir. Então economiza água, mão de obra, adubo. Isso é uma das coisas, né? A gente podia ficar aqui falando o dia todo das pesquisas que são desenvolvidas e já são aplicadas na região, no Brasil e no mundo. Aqui, 8h03, Cristiano. Eu preciso só fazer uma pausa. É rápido, a gente volta a seguir. Vamos continuar conversando, falar sobre essa recomposição salarial também, que é outra briga. Vamos continuar falando também desse PCV. Eu acho importante, não pode deixar de lembrar aqui sempre, e de outras lutas e conquistas também do sindicato. Isso aí. São 8h04, você continue ligado aí, continue com a gente, por favor. Vamos rapidamente ao intervalo e a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados